boa noite a todos, obrigado pela presença. Hoje, nessa semana, nesse mês, na verdade, mês de dezembro, mês onde todos nós voltamos, às vezes, a falar mais de Jesus, que é uma época que deixa todo mundo, de certa forma, mais sensibilizado, que nós também acabamos nos lembrando dos seus feitos, das suas histórias, das suas lições e dos seus legados. O tema que me toca hoje na exposição doutrinária é justamente um chamado o Divino Servidor. Esse tema ele foi extraído de um livro chamado Antologia do Natal, que é um livro que traz uma coletânea de vários espíritos relatando sobre a importância, sobre a vida, sobre a lição de Jesus. Então hoje eu vou falar sobre o capítulo 23, que é o Divino Servidor, esse Divino Mestre que veio trazer para nós a palavra, a boa nova, as lições da libertação. Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras luzia pleno céu, indicando a manjedoura. A princípio, pouca gente lhe conhecia a missão sublime. Em verdade, porém, assumindo a forma de uma criança, vinha ele da parte de Deus, nosso Pai Celestial, a fim de santificar os homens e iluminar os caminhos do mundo. O Supremo Senhor, que nos enviou, é o dono de todas as coisas. Milhões de mundos estão governados por suas mãos. Seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta sobre nossos pés. E Jesus, emissário dele na terra, modificou o mundo inteiro, ensinando e amando. Aproximou as criaturas entre si, espalhou as sementes da compaixão fraternal, dando ensejo à fundação de hospitais e escolas, templos e instituições consagrados à elevação da humanidade. Influenciou com seus exemplos e lições nos grandes impérios, obrigando príncipes e administradores egoístas e maus a modificarem programas de governo. Depois de sua vinda, as prisões infernais, a escravidão do homem pelo homem, a sentença de morte indiscriminada a quantos não pensassem de acordo com os mais poderosos, deram lugar à bondade salvadora. Ao respeito pela dignidade humana e pela redenção da vida, pouco a pouco foi se surgindo. Além dessas gigantescas obras, nos domínios da experiência material, Jesus, convertendo-se em divino mestre das almas, fez muito mais. Provou ao homem a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um de nós. Entretanto, o maior embaixador do céu para a terra foi igualmente uma criança. Viveu num lar humilde e pobre, tanto quanto ocorre a milhões de meninos, mas não passou a infância despreocupadamente. Possuiu companheiros carinhosos e brincou junto deles. No entanto, era visto diariamente a trabalhar numa carpintaria modesta. Vivia com disciplina. Tinha deveres para com o serrote, o martelo e os livros. Por representar o supremo poder na terra, não se movia à má vontade, sem ocupações definidas. Nunca se sentiu superior aos pequenos que o cercavam, e jamais se dedicou à humilhação dos semelhantes. Eis porque o jovem mantido à solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanece em grande perigo. Filho de pais ricos ou pobres, o menino desocupado é invariavelmente um vagabundo, e o vagabundo aspira a títulos de malfeitor em todas as circunstâncias, ainda que não possua orientadores esclarecidos no ambiente em que respira. O jovem deve procurar um trabalho edificante em que possa ser útil ao bem geral, pois se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou ao próximo desde os anos mais tenros,
que não devemos fazer a fim de aproveitar o tempo que nos é concedido na terra. Psicografia do espírito Neo Lúcio. Bom, esse texto aqui, ele nos traz uma seguinte lição, né? O próprio título, o divino servidor. Por que divino? Porque divino, Jesus, ele foi escolhido pelo nosso Pai Celestial para ser o organizador do nosso orbe terrestre e também ele é o nosso governador. Por que divino? Porque ele já está em conexão com Deus, com o nosso Pai, não digo há milhares e nem milhões de anos. Nós sabemos há bilhões de anos. Então, há bilhões de anos, Jesus Cristo já é um espírito puro, em perfeita sintonia, em perfeita conexão de Deus, com Deus. Então, por isso que em muitas religiões chega-se a confundir a figura de Cristo com a figura de Deus, sendo as mesmas figuras, mas não. Jesus é um espírito que um dia foi criado, simples e ignorante, como todos nós, só que há muito mais tempo do que nós. E Jesus, ele chegou à sua perfeição. E ele chegou à sua perfeição através dos esforços que todos nós empreendemos todos os dias, nas nossas sucessivas encarnações. Antes da vinda de Cristo, vocês imaginam que todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório. E isso demanda uma tarefa muito grande da espiritualidade. Então, para fazer um roteiro reencarnatório de nós, que somos espíritos ainda imperfeitos, que necessitamos muito ainda de auxílio, vocês imaginem fazer o planejamento, não digo da reencarnação, porque Cristo não reencarnou, mas Cristo veio para a Terra. Muito interessante que se a gente lê aquele livro, tanto Boa Nova, que é uma psicografia de Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, ou até mesmo o A Caminho da Luz, que é do Emmanuel, eles vão dizer o seguinte, que muito próximo do nascimento de Jesus, Roma, naquela época, ela era governada pelo imperador Augusto, mais conhecido como César Augusto. E naquele tempo, Roma vivia um dos seus mais esplendorosos momentos de paz, de conquistas, de harmonia. Era um sentimento, não só em Roma, mas também nas outras cidades que tinham sido conquistadas por Roma, e de certa forma tinham uma organização. Eles sentiam uma energia diferente. Mas, obviamente, eles não sabiam explicar por que essa energia, por que isso acontecia. Porque eles viam com os olhos da matéria. Mas, nessas duas obras, tanto Humberto de Campos quanto o nosso irmão Emmanuel, eles dizem que aquilo era a chegada, era a aproximação do reino de Deus. Então, à medida que o reino de Deus se aproximava da Terra, aquelas energias, aquela harmonia, aquele amor, tudo aquilo que nós sabemos, se acercava também e se aproximava, e todos podiam sentir isso. Naquela época, já nem tantos espíritos belicosos, trevosos, encarnavam. Já tinha vindo outros espíritos também na frente, com a missão de ajudar a consolidar a implantação do Evangelho, que viria no futuro para trazer para nós a libertação. E eis então numa noite, através de pelo que se conta, né, não vou dizer no dia 25 de dezembro, porque isso a gente sabe que realmente não é algo que se pode afirmar. Então a data 25 de dezembro foi uma convenção, mas que não é momento aqui para a nossa exposição doutrinária, mas que foi numa noite clara, porque ali uma estrela conduziu os 3 reis magos até aquela manjedoura. E a manjedoura, ela tem um significado muito importante, porque nada, absolutamente nada acontece por acaso. Jesus, todos conhecem a história, que Maria, quando chegou com José,
não conseguiram nenhum hotel, nenhuma hospedagem. Então eles tiveram que ir para uma manjedoura. Foi o único lugar que conseguiu. Isso tem um significado muito grande, porque a manjedoura, ela representa nada mais, nada menos do que a humildade. Então Jesus, o organizador do nosso orbe, o governador do nosso planeta, aquele espírito em perfeita sintonia e conexão com Deus, nasce numa manjedoura. E por que isso, meus amigos? Justamente para mostrar, porque a melhor forma de nós educarmos é através do exemplo. Então, já desde o nascimento, Jesus já começa dando um bom exemplo, dando o exemplo da humildade. Ali naquela manjedoura, cercada dos 3 reis magos, obviamente de uma legião, de uma falange de espíritos, de anjos, que ali também estavam protegendo aquele local, e dos 3 reis magos que vieram acompanhar esse feito. E é justamente com a vinda, com o nascimento do Cristo, que nós aqui da Terra, nós entramos de forma definitiva na era da fraternidade. E a fraternidade é a chave que abre todos os corações. A fraternidade é a chave que abre todos aqueles corações mais duros, mais pertinentes ao egoísmo, mais voltados por orgulho. E Jesus, ele vem trazer para nós, ele não vem para ser servido. Jesus, ele veio para servir, ele veio para dar os seus bons exemplos. Jesus, quando ele nasceu, houve uma transformação naquele período muito intenso. Em pouco tempo começou-se a falar do cristianismo, das suas benfeitorias, da sua boa nova, da sua palavra, de todas as suas ações voltadas para o bem nos 4 cantos do mundo conhecido. E de novo aquilo foi espalhando, de certa forma, mais paz, mais tranquilidade e mais sossego. Obviamente que toda ação gera uma reação. Isso também serviu para despertar a ira, a perseguição daqueles outros espíritos que são contrários, e até hoje nós temos entre nós a implantação definitiva do reino de Deus aqui na Terra. Jesus, desde criança, ele se encontrava em profunda conversação com os viajantes que passavam ali na estrada de Samaria. E sempre ele tinha uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para aqueles viajantes cansados, para aquelas mulheres que ficavam à beira do rio lavando roupas. Jesus também, ali no livro Boa Nova, conta que ele tinha esse hábito de ir lá conversar com as lavadeiras, com as mulheres que ali estavam. Porque Jesus era humilde, Jesus conversava com todos. Jesus, ele conversava de igual para igual com os maiores doutores da lei da época e ainda dava para eles lições, ensinava para eles coisas que eles jamais imaginariam, mas também conversava com os humildes, com os mais pobres, com aqueles que precisavam sempre de uma palavra amiga, de uma palavra consoladora. E Jesus, interessante pelo seguinte, mesmo ele sendo esse Espírito Divino, esse embaixador de Deus aqui na Terra, ele sempre viveu de uma forma muito humilde. E ele sempre tratou todos de uma forma muito humilde também. E desde criança, aqui, nesse texto, ele fala que Jesus já trabalhava. Entre os labores da carpintaria,
ele se dedicou com os deveres do serrote, do martelo, do livro, mas Jesus brincava também. Jesus tinha amigos, embora nós não tenhamos uma história, uma informação mais consistente sobre a infância e a adolescência de Cristo, mas aqui nesse texto ele diz explicitamente que ele brincava também. Por quê? Porque ele sempre se mantinha ocupado. Cristo sempre foi um ser muito disciplinado. E a disciplina, ela faz parte dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos aonde já se tem uma noção do que é o reino dos céus. Mas não é uma disciplina que nem essa nossa. É uma disciplina, gente, que só mesmo pelo exemplo e as histórias de Cristo, para a gente poder entender. Mas ele sempre foi muito disciplinado. Ele sempre era ocupado. Ele sempre tinha alguma ocupação para fazer. Por quê? Porque a mente, todos nós já sabemos daquele ditado, né? Mente vazia é quintal do diabo. Não é assim? Todos conhecem esse ditado. Então Cristo estava sempre ocupado com alguma coisa. Sempre. Ele nunca deixava a sua mente vazia. E hoje, isso é um exemplo que a gente pode trazer para os nossos filhos, para os adolescentes, para as crianças. Quantas crianças, quantos adolescentes a gente vê de forma desocupada, ou no celular, ou na frente da televisão, sem ter uma ocupação que preencha de forma positiva, que agregue ensinos, que agregue valores às suas, ao seu dia a dia, né? Então, gente, isso aqui é um exemplo também. Então, Jesus, mesmo ele sendo, de novo, a mais alta expressão, a maior representatividade divina aqui na Terra, ele trabalhava, ele se mantinha ocupado, Jesus era humilde, e Jesus também, ele nunca se sentiu superior a ninguém. Mesmo com aquelas pessoas mais humildes, ele permanecia de forma tranquila, de forma serena, sem deixar se levar pela grandiosidade que realmente ele tinha, porque ele era a realeza aqui na Terra. Jesus nos deu muitas lições. Na Bíblia a gente vê várias lições de como ele servia as pessoas da forma humilde, da forma caridosa, porque Jesus ele veio para os doentes. Ele veio para os enfermos. Jesus estava sempre disposto a ajudar qualquer pessoa, fosse ele uma pessoa, um bom espírito, uma boa pessoa, fosse ele um ladrão, alguém que fosse, Jesus estava sempre com a sua mão estendida a trazê-lo, a resgatá-lo, a lhe dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Esse nosso mestre querido, ele trouxe para nós a Boa Nova há 2000 anos, justamente para nos trazer a liberdade, para trazer para nós o reino de Deus. E esses exemplos, eles são muito fartos em todas as passagens que a gente tem a oportunidade de estudar no Evangelho. Todas as situações. Cristo lavou os pés, né? Eu acho que dos maiores exemplos assim de humildade é a passagem onde ele lava os pés dos seus discípulos. Imaginem vocês. E a gente às vezes não quer, por orgulho, por vaidade, a gente não quer conversar com uma pessoa, a gente não quer fazer uma determinada tarefa, porque tem vergonha. Mas olha os exemplos do Cristo. Olha os exemplos desse nosso mestre. Será que depois de 2000 anos
A gente ainda não aprendeu muita coisa? Será o que falta ainda, né, para a gente usar esses bons exemplos, colocar esses bons exemplos em prática? Eu não converso com fulano porque fulano é do partido A. Eu não falo com ciclano porque a orientação sexual dele é essa. Gente, pelo amor de Deus, a gente pode ter as nossas divergências, nós podemos ter isso, porque nós somos seres livres, nós somos seres pensantes. Agora, isso não pode jamais sobrepor e tirar a figura de um ser humano, de um irmão nosso. Como Jesus falava com todos, desde os seus discípulos até com os bandidos, Jesus, ele frequentava todas as casas. Jesus era convidado. Jesus não tinha casa. Jesus não tinha uma casa, uma residência fixa. Obviamente tinha lá da Maria, da mãe dele, mas quando ele estava, ele mais passava o tempo pregando, fazendo as suas boas ações, do que qualquer outra coisa. E ele ia na casa de todos. Então ele se sentava à mesa com todos. Porque ele estava aqui mais uma vez para mostrar para nós, para nos educarmos pelo seu exemplo. Pelo exemplo de servir, pelo exemplo da fraternidade, de tudo isso. E é uma pena, né, pessoal, que a gente às vezes tente resgatar isso somente nesse período, né, de dezembro, onde a gente fica um pouco mais comovido com as propagandas que passam na televisão, com todas as chamadas comerciais, por todos esses apelos, né? E se a gente conseguisse fazer isso durante os 12 meses do ano, e não somente em dezembro, se a gente conseguisse, se a gente pudesse usar esses bons exemplos que nós tivemos do nosso Cristo no nosso dia a dia, será que nós não teríamos uma humanidade melhor, uma fraternidade? Será que a gente já não tinha dado um salto na evolução do nosso planeta, muito mais acelerada? Então todos esses são exemplos, são vastos e fartos os exemplos. Mas o nosso dia a dia, lamentavelmente, a gente acaba deixando eles de lado. A gente acaba somente olhando as nossas dificuldades. Eu falo por mim, tá, gente? Tá aqui uma pessoa que está falando, normal como todos vocês aqui. Porque uma coisa muito interessante é que as palestras, quando vem o tema, e a gente começa a estudar a palestra, né, para fazer o roteiro, a gente vê que isso é para nós. É primeiro para o palestrante que está aqui. É a primeira lição. E é difícil, mas não é impossível. E Cristo deu esse exemplo. A gente está vivendo um momento que, lamentavelmente, muitas correntes materialistas tentam denegrir a imagem de Cristo, fazendo piadas jocosas, né? Colocando ele numa figura assim deplorável. Mas tudo bem, a gente tem que ter dó desses nossos irmãos que ainda não entenderam a divina missão desse Espírito que esteve aqui conosco. Cristo é o embaixador, é a representação de Deus no mundo. E eu vou ler agora para vocês, para encerrar essa exposição, a questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre a importância do nosso mestre. A questão 625, Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Responde os espíritos: vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei,
porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, que essa pureza, que essa humildade, que essa lição de servidão do nosso Mestre possa renovar as nossas esperanças, renovar esse nosso lado cristão. Todos nós somos cristãos, todos nós. Mesmo nós, os espíritas, somos cristãos, mas na sua pureza. Isso renova as nossas esperanças, que a gente volte a olhar de uma forma mais positiva a nossa vida, encarar as dificuldades. As dificuldades, elas batem todos os dias na nossa porta. E vão continuar batendo, pessoal. Não se preocupem. Mas sempre que elas baterem, vamos lembrar dessa figura, desse nosso mestre, desse modelo e guia que Deus nos agraciou. Então, muito obrigado. Agradeço a paciência e a atenção de vocês. Gostaria de convidar os nossos médicos para o momento da fluidoterapia. E mais uma vez, nesse ambiente que já foi previamente preparado, com os nossos pensamentos elevados, nessa figura, nesse Mestre Divino, agradecemos, Pai. Agradecemos por ter nos oportunizado esse lindo espírito de luz, esse modelo e guia para a humanidade, que lamentavelmente depois de 2000 anos a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Mas mesmo assim, Pai, grato que somos, agradecemos por esse modelo, agradecemos por podermos todos os dias ter a oportunidade de fazer diferente, de relembrar as palavras, os feitos, a lição desse Mestre querido. E que nós possamos também deixarmos de querer ser servidos e sermos os seus servidores. Obrigado, meu Pai, Mestre amigo, que nos ilumine, nos proteja e que assim seja. Que assim seja.